Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Buildcast. A gente sabe que uma boa estratégia digital ajuda a desenvolver todo tipo de negócio. E a gente já conversou aqui sobre retail media, sobre indústria, sobre digitalização do B2B, sobre o potencial de marketplaces. Mas hoje a gente vai falar não só sobre potencial, mas sobre a realidade. A gente vai falar com o Vitor Parras, que é um empresário de Santa Bárbara do Oeste, que atua há mais de 10 anos na comercialização do segmento de café, entre outros produtos, no mercado digital. É lojista de diversas plataformas de marketplace, como Mercado Livre, Amazon, Shopee, e também lidera uma operação de e-commerce próprio. Então é um empreendedorismo na veia, não é teoria, é prática. E inquieto e visionário, está lançando um marketplace, Rua do Café, sobre esse tema que é uma paixão nacional e global que vai unir a cadeia produtiva com os vários públicos consumidores de café. Vitor, prazer estar aqui. Obrigado por participar do Buildcast. Bom dia, é um prazer estar aqui também, Paulo. Muito bom. Cara, o tema hoje vai ser construindo um marketplace do zero. E a gente vai falar sobre a sua história da Rua do Café e a equipe que está junto com você na Rua do Café nesse processo evolutivo. E a primeira coisa, de forma bem objetiva aqui, você já tem uma década atuando como lojista, então você vende nas principais plataformas, você vende diretamente, então você já tem esse histórico, já tem as dores, já tem os perrengues. O que foi que gerou esse insight de, não, eu quero construir um marketplace dentro desse segmento, eu acho que tem oportunidades? Como foi que surgiu essa ideia? A ideia veio muito que o Brasil é referência em café, né? E a gente, desde o início, focou nas máquinas de café expresso. E a gente percebeu com o tempo que os cafés especiais, né, ele não tem tanto espaço dentro dos marketplaces tradicionais, que é onde o consumidor procura muito marca e preço, né? Então, é um segmento que tem evoluído muito. E pensando nisso, a gente desenvolveu, né, a Rua do Café para dar espaço para essa joia que é o café brasileiro, né? E legal quando você fala, Vitor, sobre os 300 mil produtores, a gente está falando sobre uma meta ambiciosa da Rua do Café de ter o maior sortimento possível dentro desse universo. Como é que você consegue viabilizar isso? Como é que você consegue endereçar, primeiro, quais são os principais desafios para atrair esses produtores que têm uma particularidade grande de agricultores familiares, mas que existem outros grupos super consolidados? Como é que isso vai ser atraído para o seu projeto? E como é que toda essa variedade de produtos vai ter uma curadoria e uma qualidade para que o consumidor, a consumidora final, consiga achar o item mais apropriado para você? Os produtores, a gente tem como missão, né? A gente sabe que nesse é um número muito grande de estar capacitando eles, né? Porque eles foram se aprofundando, se especializando na produção, no cultivo, né? E agora que essa toda coisa tão globalizada, com tantos recursos, tantas ferramentas, né? A nossa ideia é conseguir capacitar o máximo possível de produtores com um atendimento que acaba sendo mais humanizado, mais próximo, né? Então a gente não quer só que o produtor anuncie o produto lá, a gente quer que a gente vai dar um suporte para ele, isso já está acontecendo desde o início, a gente já está fazendo esse contato humanizado, né? E a aceitação está quase em 100%, então a gente acho que é um caminho esse, seja capacitar ele na parte digital e também trazer para ele insights do segmento dele, né? Que a gente sabe que muitos acabam produzindo e terceiriza a torra, muitas vezes ele acaba até sendo ludibriado por um atravessador que classifica o café dele de uma forma que incorreta, né? Isso é uma realidade, hoje a gente já se deparou muito com isso, né? Então a nossa ideia é conseguir capacitar o produtor e pensando no consumidor final, a gente tem como missão da nossa curadoria, a gente sabe que tem o consumo do café tradicional, né, o café gourmet, mas a gente quer deixar o café gourmet e o café especial, cada um no seu devido lugar, que a pessoa, para o consumidor comprar, ele vai estar consciente do que ele está recebendo, né?
Essa é uma das premissas nossas. E aí você fala termos como café especial, café gourmet. Eu gosto de café, mas eu não sou um especialista em café, né? Então, esse cenário de educar tanto o produtor, o seu futuro lojista, quanto o consumidor, então, no meu caso aqui, é um papel crucial, né? Como é que você enxerga essa visão da educação? Como é que você enxerga essa capacitação dos consumidores para dizer que, olha, você tem essas alternativas, essas variantes e o Rua do Café oferece tudo. Como é que eu consigo dizer que uma coisa é diferente da outra e como é que essa educação para efeito de negócio vai estar inserida? A gente tem. Uma das metas nossas é desmistificar a ideia de que só Minas Gerais tem café de qualidade. Primeira coisa. O Brasil hoje tem 17 regiões IG, né, regiões geográficas que são referência em café, que passa desde a Bahia, o Amazonas, que hoje está em alta, né? Então, nossa ideia é passar para o consumidor final que não é só em Minas que tem café de qualidade, São Paulo tem café de qualidade, Paraná, Espírito Santo. Então, e cada um com sua particularidade. E paralelo a isso, a gente tem desenvolvido muito conteúdo, tanto no projeto que já está vigente, quanto no novo projeto. A gente tem desenvolvido muito conteúdo para estar capacitando esse consumidor, né? Para ele saber o que ele está comprando, porque muitas vezes ele tem condição de comprar o café mais caro, mas nem sempre é o café que ele precisa, que ele gosta, né? Então ele vai acabar passando por uma transição. Então a gente quer ajudar ele a entender, e assim como também os métodos, né? Hoje a gente tem mais de 15 métodos de extração de café. 15? 15, assim, Nossa. vai desde siphon, prensa francesa, moca, cafeteira de expresso, manual, automática. Então a gente tem dentro da Rua do Café. Cada café vai estar selecionado, né, classificado do seu jeito, né? A gente vai disponibilizar para os produtores, as torrefações que vão anunciar com a gente, espaços para estar colocando café para o método que ele realmente foi desenvolvido, né? Então a gente quer deixar cada café no seu devido lugar, que a gente sabe que os marketplaces tradicionais têm muita coisa boa, a gente quer trazer as coisas boas, mas quer refinar, né, com esses detalhes que a gente sabe que hoje faz muita diferença para o consumidor. Ele quer saber a altura que foi produzido, os cafés se tem certificação, a pontuação. Então a gente tem como meta, né? Já vamos lançar o projeto com muito conteúdo e com toda essa segmentação, esses atributos que cada café tem. Além da preocupação com os métodos de extração, a gente também tem dado muita ênfase em achar produtores, torrefações que tenha processamento de café de forma diferente, seja fermentado, cereja despolpada. Hoje o brasileiro está cada vez mais se desenvolvendo, né? Uhum. Então tem conseguido desenvolver técnicas novas, assim como espécies novas de café, né? Uhum. Hoje o segmento, a gente já até tem encontrado cafés que a gente sofre muito com estiagem, esse tipo de coisa, e já a Embrapa já desenvolveu cafés para um período mais de verão, de seca, né? Então a gente tem procurado ao máximo ter acesso a esse tipo de informação para passar isso para o produtor e também para o consumidor final, né? Para ele ter acesso a isso, né? Você trabalha com esse segmento há bastante tempo, Vitor, e você tem conhecimentos de termos que eu nunca ouvi falar. Você mencionou 17 regiões, como é que é mesmo o nome? Regiões IG, regiões com indicações geográficas. O Brasil hoje tem mais de 130 classificados que vão de regiões que tem sua cultura, né? Em específico, regiões de queijo, de vinho, e tem 17 regiões de café hoje selecionadas, né? A última certificada é a região da Chapada Diamantina, na Bahia. Chapada Diamantina é uma região certificada de café? Correto, ela é referência não só em café, em outras culturas também, mas lá tanto pela altura e pelas técnicas que desenvolveram Morro lá. do Painácio, você pode fazer o ecoturismo e do outro lado você vai ter café, é isso? Sim, muito. Você vai ter um acesso infinito lá de café. O pessoal tem se desenvolvido muito, ganhado bastante competição, participado de bastante campeonatos, que é um dos critérios nossos também. Tá? A gente tem embarcado várias marcas, vários produtores, várias torrefações que participam de campeonato. A Chapada Diamantina é referência nisso, não é à toa que a própria Nespresso compra café de lá. Então, é uma região, assim como a Amazônia, que confirmei, ela é referência nisso.
Se você quiser, eu até pontuo as 17 aqui para ficar mais amplo e cada uma não se sentir injustiçado aqui, né? Para não se sentir injustiçado, justamente porque no Rua do Café vocês querem ter o maior sortimento possível, a gente vai colocar aqui na tela as Boa. 17 regiões para todas elas estarem representadas. E se você faz parte de uma das regiões e ainda não está no Rua do Café, os contatos do Vitor vão estar na descrição do episódio para se somar ao projeto. Tem muita gente já envolvida, então Chapada Diamantina e todas as outras 16 regiões, aproveitem a oportunidade. É isso mesmo, a gente já chegou a 79 marcas de café em menos de um mês aí que a gente realmente está divulgando o projeto. Então, a gente está aberto aí para receber o máximo possível de pessoas aí que a gente possa agregar no projeto deles e no nosso, né? Cara, sensacional. E você fala com bastante propriedade porque você está no segmento há mais de 10 anos, né? Então você passou por dores e passa por dores vendendo junto a parceiros externos, marketplaces, você passa por dores e dificuldades tendo a operação própria e agora você resolveu, como bom empreendedor raiz, né, juntar tudo isso para minimizar essas experiências negativas e endereçar essas dificuldades que você já vem enfrentando ao longo desses 10 anos. Como é que você prevê, na estruturação da Rua do Café, enfrentar várias das dificuldades que você passou como lojista? Como é que isso vai ser diferente? A primeira parte é a gente tem, além da ter identificado que o café especial, né, ele tem muita dificuldade dentro do marketplace tradicional de se alavancar, de escalar o negócio. O Máquinas de Café, a gente é referência em máquina para expresso, cafeteiras para expresso. Só confirmando, Máquinas de Café é a sua operação de e-commerce próprio atualmente. Está completando 13 anos, né? 13. 13 anos, 100% online. A gente trabalha com referência em máquina para expresso. E além da oportunidade que a gente viu, né, dos marketplaces tradicional não conseguir dar tanta oportunidade para as marcas de café especial, a gente percebeu o nosso consumidor, a necessidade dele de estar tendo acesso a cafés diferentes. Então a gente trabalha com cafés hoje, são cafés mais de entrada para o ambiente corporativo, a gente atende muita empresa, pequenos negócios, né? Com a venda das cafeteiras, a gente, percebendo que o pessoal não tinha tanta recorrência, a gente fez uma pesquisa interna e percebeu que ele está sempre procurando a nova paixão. Esses 13 anos dentro do marketplace tradicional, a gente vê que o atendimento é tudo, né? Uhum. Quando qualquer coisa sai fora do eixo ali, vira uma dor, né? A gente tem até brinca que alguns marketplaces até têm um idioma próprio, que você chama eles para resolver uma coisa, eles respondem outra totalmente desconexa, né? Então a gente tem como objetivo, né, desde o início, tá oferecendo esse atendimento personalizado, ele já está acontecendo, né? Então todos os nossos prospectos tá sendo contato com o produtor, a gente está explicando para ele o que estamos desenvolvendo. A nossa plataforma na Rua do Café, as marcas de café vão ter uma página personalizada, que é uma das dores hoje, né? Os marketplaces cada vez mais eles se fecham, né? Para não deixar você procurar o seller fora, né, da plataforma dele. E também tem muitas vezes você não sabe nem de quem você está comprando, então a gente vem na contramão disso. Cada marca vai ter sua página personalizada, tá? Vai ter um espaço para contar a história do seu café, a história da sua fazenda, da sua torrefação. Então a gente vai deixar esse espaço ali para eles, tá? Uma das coisas que a gente também tem como vai estar lançando o projeto com isso, vai ter toda uma geração de conteúdo, tanto por formadores de opinião focados em café, mas também profissionais, né? Então a gente está se apoiando em baristas profissionais para ter essa curadoria, né? Então a gente vai ter um time que vai estar acompanhando a gente. Então, essas pessoas também vai ter seu espaço personalizado dentro da plataforma. Então, todos os produtos, né? Café, cafeteira, porque a Rua do Café, como o nome já diz, né? O foco é café, vai ser em insumos e cafeteiras, mas também a gente vai ter vestuário, né? A gente tem várias marcas que usam estampa, frases de café,
cosmético, né? A gente tem uma marca no Brasil hoje que é referência, ela faz cosmético com extrato verde de café. A gente tem marca de semijoias que usa grão de café para estar colocando, assim como a gente já está com empresa de sacaria, né? Como a gente vai atender o produtor, a gente também quer oferecer a solução para ele, dele ter acesso ali a comprar insumos para o dia a dia dele. Então, no futuro até mesmo pode ser que a gente tenha fertilizantes e outras coisas lá que tenha sinergia com o café, tá? Assim como experiências, tá? Então, o consumidor ele vai ter acesso na plataforma dentro do nosso blog, que já está no ar, e vai ter um espaço para eventos, experiências, que a gente sabe que hoje tem visitas nas fazendas, tem experiências dentro de cafeterias, né? Então, o pessoal, a gente vai estar oferecendo isso. Tem muito evento de café no Brasil, né? Então, a gente participa de eventos. Então, a gente vai estar num evento agora novamente, um evento principal de café na cidade de São Paulo, que é o São Paulo Coffee Festival. Então, a gente vai estar com stand lá, vamos estar com parceiros lá já, trabalhando junto da gente. Então, a nossa ideia é não ser só mais um anunciando. A gente tem como premissa, como missão, tá trazendo o máximo de informação possível para o segmento de café, para os consumidores, para os produtores, que a gente sabe que está cada vez mais se desenvolvendo, né? Graças a esses eventos, aos conteúdos, a categoria está muito em alta no Brasil, né? O brasileiro está se permitindo a consumir um produto melhor, a pagar um pouco mais, até mesmo essa alta do café, a gente teve uma leitura de que deixou muito próximo o café tradicional do café especial, então o pessoal está se permitindo a consumir o café, né, a comprar esse café e não regride, né, o paladar não regride, né, então o cara tem acesso a uma coisa boa, é difícil ele querer voltar para uma coisa ruim, ainda mais o café que está na mesa de todo mundo, de todas as classes, né, então a gente tem essa consciência também de que o café é democrático, a gente tem que atender todo mundo e tem como missão de estar educando essa pessoa, né? Esse consumidor de que como ele vai ter acesso ao café e como ele pode usufruir disso. Cara, isso é espetacular. A gente já conversou algumas vezes e é sempre muito legal ver a sua paixão pelo tema do café, né? Porque eu não imaginava, antes da conversa com você e com a sua equipe, que o café poderia ser insumo para roupa, que poderia ser insumo para semijoias, que poderia ser insumo para fertilizante. E eu não sabia que tinham 300 mil produtores de café brasileiro, 17 regiões geográficas que proporcionam isso. E o café, né? Tipo, vamos tomar um café, ou vamos resolver isso em cima do café. O café nosso de cada dia é uma paixão que esse tema, esse universo, por você já estar mergulhado, por você já estar dentro desse ecossistema, fomenta tantas possibilidades. Não conhecia tantos eventos de café como os que você já mencionou aqui, mas é muito curioso como, quando a gente faz associação com outras categorias, como, por exemplo, vinhos, né? Esse processo de capacitação, de educação, vários players como wine, vinho, etc., ficam mostrando as diferenças dos produtos em cada um deles, justificam como o paladar não retrocede, como o paladar não regride, como você pontuou. E esse desafio que vocês já estão enfrentando, que vocês vão fomentar com Rua do Café, né, que é educar essa cadeia como um todo e de dar visibilidade e de se diferenciar frente aos outros. Então, hoje no segmento você tem como concorrente a Amazon, que prazer ter como um concorrente direto uma empresa que é a referência de e-commerce no mundo ocidental, uma empresa com 30 anos, com faturamentos super expressivos, e no Brasil, você, por ser dedicado, por ser nichado, por estar imerso nesse ecossistema, você está alcançando os resultados que você já está alcançando agora, mesmo pré-lançamento oficial do Rua do Café. Então, tenho certeza que vai ser um crescimento ainda maior. Mas vamos voltar para a questão de... Você mencionou estruturas e de diferenciação de valor. A gente falou bastante sobre Mercado Livre e sobre a Amazon aqui, que inclusive dentro do segmento é o seu grande concorrente no mercado nacional. Além da educação, como é que você enxerga a Rua do Café agregando valor? O que a diferencia desses outros players multidepartamentais? Um dos alicerces nossos é a transparência, né? Então a gente quer, como eu falei, deixar
a gente quer trabalhar com todo tipo de café, de qualidade, né, logicamente, mas cada um vai estar no lugar. E também a gente vai estar, além, lógico, de atenção com o seller, né, com os produtores, mas com o consumidor final. A gente vai estar muito próximo. Em que sentido? A gente vai estar vendo reviews, coisas que eles vão estar comentando, para a gente não deixar o cara comprar gato por lebre, né? Então a gente vai estar muito em cima disso, né? A gente sabe que muitas vezes não é de propósito, né? O pessoal vende um café achando que é especial e nem sempre é, e muitas vezes é de propósito que ele fala que é especial e não é, e acaba que o consumidor acaba caindo nisso, né? Então a gente vai estar muito em cima disso, a gente não quer deixar qualquer café tá entrando lá, qualquer marca. Então a gente vai ter O que seria um café especial, Vitor? um café especial, ele é definido pela pontuação dele, principalmente, tá? Então, ele tem um órgão internacional, que é a SSA, que todos os produtores, né, tem de café especial, acaba enviando, né? Então, para cima de 80 pontos já é um café especial. Acima de 80. Correto. E assim como certificações também leva muito em consideração, né? Hoje mesmo a Europa, ela só exige que café vá para lá de áreas que não são desmatadas, então tem que comprovar isso, né? E a gente também, dentro da nossa plataforma, é tão simples você falar que o café só tem X pontuação, né? Mas vai ter um espaço onde os produtores, as marcas de café vão subir seus certificados, seja da fazenda, seja do café, do lote que foi certificado com aquilo, que a gente sabe que também nem sempre a safra toda é de café especial, ele pega uma região ali específico da produção dele, da plantação dele, para estar tirando os melhores cafés. Então isso tem um lote, né, que é classificado. Então o consumidor final ele vai ter acesso, a gente vai ter toda essa preocupação, né, de todo o café que tiver lá com pontuação X, com certificações, que são várias que tem hoje, vai estar lá, a gente tem um meio, né, de estar controlando isso, não vai ser só falar que o café é especial. Conversando bastante com o que você já mencionou antes sobre curadoria e transparência, né? Então, Correto. trazer essas informações com a expertise que vocês têm, fazer a curadoria para que o público consumidor sinta a confiança disso e vocês não passarem pano, né? Então, serem transparentes em relação. Isso. Esses têm a certificação, esses têm... Para ser um café especial, tem que ter essa pontuação que você mencionou, essa outra certificação com as restrições, se é um lote inteiro ou... Mas no final eu, enquanto público, sendo um entusiasta, ou sendo um expert, sendo um barista, ou simplesmente um consumidor geral, eu vou entrar no Rua do Café e eu vou conseguir ser informado sobre essas diferenças. Sim, você vai ter a gente vai explicar desde o que as regiões RIG, as particularidades de cada uma e também essas certificações. Então a gente vai ter conteúdo na plataforma focado nisso, né? Então, não só nas certificações, mas também as competições, que acontecem várias competições no Brasil. Como é que é uma competição de café? Os produtores, normalmente é mais produtores que participam, né? Tem competições de torrefação, que a gente é um dos critérios nossos de prospecto, a gente tá... Eu vou ser super básico aqui, cara. Me explica o que é uma torrefação. Então, eu sou um entusiasta de café, mas eu não faço a mínima ideia. Para mim, café é o que está no mercado ou um grão que eu recebi de presente. Qual é o caminho que chega até aqui? Quando você fala de produtor e torrefador, qual é a diferença entre eles? Grande parte dos pequenos produtores, ele terceiriza a torrefação dele. Então, tem hoje empresas especializadas, né, que fazem a torra, seja para a marca própria deles, né, ou white label, né, que presta esse serviço para terceiros. Então, hoje o Brasil tem várias que são referências, né. A gente até mesmo tem já cafeterias com micro torrefações internas, que é uma tendência fora do Brasil que está cada vez mais forte aqui. Então, eles fazem o desenvolvimento da marca deles e também prestam esse serviço para terceiros, né. Assim como a gente tem já marcas desenvolvidas que tem toda a operação interna que consegue desenvolver isso, tá? Então, mas as competições são muito por estado, né? Minas, Espírito Santo, Bahia, né? Então, não necessariamente aquelas 17 regiões, pode ser qualquer estado. Sim, tem bastante coisas localmente, né? Que são muitas, né? Cidades que têm o café como principal, né? Fonte de renda. Então, as competições são várias. A gente tem acompanhado o ranking delas para poder estar tendo acesso a um café de mais qualidade, né? E para
poder divulgar isso para o mercado, né? Então, vai ter também essa informação nos cafés. O café X participou da competição Y, ficou em primeiro, ficou em segundo. Então, a gente, mesmo sabendo que são muitas marcas, né? A gente não quer dar um tiro no escuro, né? A gente sabe que são competições sérias, né? Então, passa por todo um processo para estar participando ali. E a gente quer já aproveitar desse trabalho e replicar ele dentro da nossa plataforma. Cara, excelente. Então, curadoria, transparência, relacionamento com todos esses stakeholders, todos esses envolvidos na cadeia. Como é que vocês planejam interagir? Você mencionou aqui já sobre, olha, vocês acompanham os eventos, vocês acompanham as competições, vocês participam das feiras, como o São Paulo Coffee Festival que você mencionou, mas como é que é esse relacionamento com os baristas, torrefadores, produtores, como é que isso vai funcionar no dia a dia, vinculado à plataforma Rua do Café? A gente já vai começar com times dedicados a cada um a sua área dentro da empresa, né? Então, a Rua do Café vai ter já o atendimento, né, de conduzir o seller, que a gente já tem feito, e depois de acompanhar, e também toda uma equipe para estar desenvolvendo essa capacitação, né, esse relacionamento junto do produtor. Então, a gente, como você mencionou, a gente vai participar de mais eventos daqui para frente, seja do segmento, até mesmo do segmento de e-commerce, né, de marketplace, que são vários, né? Então a gente quer trazer também esse produtor, essas marcas para esses eventos. Não só vai participar de eventos, como também vai levar, né, os produtores e as marcas para participar de eventos da categoria de marketplace. E também a gente vai até eles. O ano que vem a gente tem como meta tá com um carro personalizado, com toda uma estrutura para chegar nas cooperativas e conseguir trazer o máximo de informação para ele ali, para ele estar aprimorando, para ele estar entendendo, né, do que realmente ele produz, que como eu pontuei, tem muitos produtores que são enganados, classificam o café dele de uma forma que não é a realidade. Então a gente quer levar esse tipo de informação para ele, de capacitação. A gente quer se apoiar nas cooperativas também, que a gente sabe da importância delas, né? Elas hoje é o que conecta os produtores com os compradores do Brasil e fora do Brasil. O nosso foco, lógico, é o mercado interno, é o Brasil, mas a gente sabe que mesmo com 300 anos cultivando café, até hoje o Brasil tem dificuldades com a sua safra. Então, ano passado, mais de 50% dos envios sofreram atraso. Isso você deve imaginar, acarreta milhões, bilhões de perca, né? A gente quer sair do modal tradicional, né? E desenvolver o modal aéreo para estar enviando cafés para fora do Brasil. Como eu pontuei há pouco, lá fora já tem uma cultura das cafeterias ter sua pequena torrefação interna, e essa cafeteria ela compra esse café de vários atravessadores, né, até chegar a ele, e a gente vai estar facilitando o acesso, né, os Estados Unidos, a Europa está recebendo esse café em 5 dias, 7 dias no modal aéreo, e sem a necessidade de estar comprando um container, né? A gente quer mandar de 30, 60 quilos, né, de grão verde. Então a gente quer conectar o produtor não só com o consumidor aqui no mercado interno, mas a partir do ano que vem também conectar ele com os países-chave, né? A gente tem a Alemanha, por exemplo, como maior comprador de café do mundo e não planta nenhum pé de café. A Alemanha é o maior Alemanha. mercado? Não fazia a mínima ideia. Ele é o principal comprador de café do Brasil. Maior até do que mercados asiáticos? Sim. Uau. A Ásia vem muito forte, né? A China agora está numa ascensão, né? Estão aprendendo, né? Acostumando a tomar café, mas a Alemanha ela é o líder do ranking em compra de café, e ela manda ela para fora, assim como a Suíça, até por ter a Nespresso lá, mas nenhum deles planta café, né? Então a gente fica tão acostumado com essa coisa, a gente anda, vê na nossa cidade cafés plantados ali, né? E lá fora a gente sabe que o pessoal ama café, mas nunca viu um pé de café, né? Então fica tão habitual para nós que a gente até esquece do potencial que tem isso, né? A gente quer criar essa cultura, né, do pessoal de fora também comprar o nosso café aqui pela Rua do Café, né? Então a gente está toda a nossa plataforma, que é uma das maiores do mundo que a gente contratou, que é a Shopify, ela já foi desenvolvida pensando na venda internacional também. Então a partir do ano que vem a gente já vai conseguir oferecer isso.
Então, o consumidor ele vai entrar e vai comprar ali e sem muita burocracia vai poder despachar por um correio e outras empresas hoje que já operam no modal aéreo, que a gente já mapeou várias e vai estar oferecendo isso para os consumidores lá de fora e essa alternativa para os produtores daqui, as marcas de café, né? Isso é bem legal, Vitor, porque até quando você comenta essa informação da Alemanha de ser o principal público consumidor sem ter o plantio de café, me fez lembrar, inclusive no museu das principais chocolaterias na Suíça, da Lindt. Então, quando a gente fala de chocolate, né, o chocolate belga, o chocolate suíço, são os melhores do mundo, já que a gente está falando de classificação e de commodities. E uma coisa que me chamou muita atenção, no museu que eles estavam explicando lá, é que o chocolate suíço não é feito na Suíça, né? Então, a origem do chocolate é aqui, é a Mesoamérica, a América Central fazia esse processo e aí na jornada evolutiva acabou se tornando o item premium, depois o item acessível, e é o que a gente vê como um chocolate suíço, na verdade, é um item que é exportado de países com climas tropicais, como o Brasil, e isso acaba virando um produto a ser consumido por lá. Quando a gente faz esse nexo, essa associação com o café, poxa, né? Os cafés premium, os cafés especiais, os cafés com marcas, muitos deles passam por essa cadeia produtiva que você está envolvido. Você mencionou 300 mil produtores brasileiros de café que poderiam ter esse potencial de não só escoar melhor, fiquei assustado com o número de 50% da safra tendo dificuldades de escoamento, se essa atividade de educação, se essa atividade de humanização, se essa atividade de transparência que vocês estão propondo aqui no projeto Rua do Café se reflete na cadeia, o Brasil tem tudo para não só ser o maior produtor, mas ser a principal referência comercial e de negócios ainda mais robusto do que é hoje. E vocês, enquanto Rua do Café, vão estar na vanguarda disso, competindo com as Amazons da vida, mas vocês como nicho vertical, solução de ponta a ponta dentro desse perímetro de atuação da rede cafeicultora, cafeeira, vocês estão trazendo essa transparência, essa humanização. Isso é Sim, a espetacular. nossa ideia é que o café deixe de ser um commodity, um mero commodity, assim como o cacau, que ele seja tratado como uma joia mesmo, né? A gente tem marcas de fora vindo para o Brasil, Melita, por exemplo, mas a gente não... É difícil ver marcas do Brasil fora do Brasil. Então a gente tem... O pessoal vai para a Colômbia, por exemplo, quer trazer o Juan Valdez, que é um café tradicional lá. Lá fora, se fala muito que a Colômbia é o principal produtor de café especial, e na verdade não é puxando a sardinha, somos nós, né? Puxando o grão, no caso. Exato. E assim como em Portugal, você vai em Portugal, você tem redes de loja de sardinha, atum enlatado. Aqui você vai num aeroporto, é difícil achar um café para o pessoal levar para fora. Então a gente tem como objetivo, como meta, tirar essa imagem só de ser um commodity, mas de ser tratado como uma joia mesmo, né? Seja pelo consumidor, pelo produtor, né? Que cada vez mais tenha mais cuidado, né, no processamento disso. E replicar essa imagem, essa ideia para o consumidor, né? Seja o brasileiro e o internacional. Até agora você falou sobre o universo do café e nesse momento eu vou dissociar café e vou focar na jornada empreendedora. Então, quando a gente fala sobre características necessárias para construir um novo negócio, fala um pouco sobre a sua jornada para chegar até a construção da Rua do Café. Você mencionou vários elementos, vários aprendizados, mas para quem quer construir um marketplace ou um projeto digital ou uma frente nichada, como é o seu caso, que dicas você daria para essa pessoa? Primeiro, muita pesquisa. Muita pesquisa, por sorte o café tem muitos estudos, muitas análises, né, de longa data, então a gente conseguiu se apoiar muito nisso para entender desde a produção ao consumo como está, mas principalmente se apoiar em empresas, né, tipo a Build, tipo a Shopify, que a gente está muito próximo deles, a Omnicar, que é a empresa que vai fazer toda a gestão do dashboard dos vendedores. Então isso foi diferencial para nós, porque a gente sabe, veio com o tempo, né? Eu vim com o tempo me especializando em cafeteiras, né?
mas eu não entendo da parte da engenharia, da parte de TI, né? Então a gente teve que se aprofundar, se apoiar em empresas do tipo para poder não dar segurança, a gente poder realmente focar no que a gente entende, né? Então essa é uma coisa que não dá para caminhar sozinho, né? Não dá para, senão você vai ficar coisa pelo caminho que vai fazer muita diferença no final. Então a gente tem unido tudo que a gente aprendeu e se apoiado no que estão trazendo para nós, né? Então, pesquisa e apoio, né? Porque Correto. também até o que você mencionou dos produtores, dos lojistas do Rua do Café, eles precisam ser educados para eles conseguirem ter essa autonomia. E isso passa pela pesquisa e pela experiência que você tem de mais de 13 anos atuando no segmento. Só que tendo essa clareza, né, essa transparência também consigo próprio de que eu sei muito sobre o segmento, mas o que eu não sei eu preciso de apoio. Correto. Então, esse apoio tecnológico, processual, plano de negócio, o que quer que seja, unindo forças, sai com o objetivo principal, que é unir toda a sua experiência da sua equipe no segmento com as outras atividades que são necessárias para ter um projeto até o final. Não adianta ser muito bom em uma etapa se o ponta a ponta não for entregue. Correto. Não dá para a gente tentar aprender tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente preferiu focar de fato no que a gente sabe, no que a gente domina e ter esses parceiros-chave para poder desempenhar esse papel de passar essa segurança, essa transparência que a gente preza tanto para o consumidor final quanto para o consumidor, né? Onde se apoiar na Shopify, que é uma das maiores empresas do mundo de e-commerce, né? Então a gente já começa mostrando que a gente não está vindo para brincar, né? A gente quer ser disruptivo, a gente quer fazer a diferença na vida de muitos produtores, muitas marcas, né? A gente, nas nossas pesquisas, a gente percebe que, além da dificuldade das marcas se desenvolver dentro dos marketplaces tradicional, ela acaba se desenvolvendo localmente, né? E muitas delas não estão em São Paulo, que é uma metrópole, então chega um momento que ele não consegue sair daquele número, né? Fica muito bom. Então, a nossa ideia a gente vai atender o Brasil todo, né? São mais de 5.000 cidades que, graças a esses parceiros, a gente vai conseguir fazer isso desde o início, né? Excelente. Vitor, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui, de escutar como está sendo essa jornada que, apesar dos 13 anos, ainda está no início para conseguir evoluir ainda mais com os resultados super expressivos que você já tem hoje. Tenho certeza que Rua do Café já é um sucesso e se quiser deixar um último convite para o pessoal conhecer o projeto, falar sobre o site ou os próximos eventos, fica à vontade. É isso aí, pessoal. Vamos seguir a gente nas redes sociais, Rua do Café, Instagram, LinkedIn, TikTok. E tá convidado todo mundo ir no São Paulo Coffee Festival no último final de semana de junho. A gente vai estar lá não só com um, mas com 2 stands. E vai ser um prazer tomar um café com vocês. Vocês vão ter acesso a todas essas regiões que a gente comentou, né? As 17 regiões principais de cultivo de café. Então vai ser uma experiência legal para todo mundo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Eu que E agradeço. não é um brinde do café ainda, mas um brinde para encerrar. Caputininho nesse frio, né?